Fala pessoal, bom dia. No vídeo anterior eu falei mais ou menos para vocês que eu iria separar alguns jogos para trabalhar hoje dia 28/2. Então eu vou mostrar aqui de uma metodologia de probabilidade que é resultado final, onde é naquela parte em que eu vou fazer minha aposta no time que vai vencer ou no time da casa visitando o empate. Eu tenho essas três possibilidades. Eu posso apostar que o time vai ganhar, eu posso apostar que os times podem empatar, e eu posso apostar contra um time, que é a mesma coisa de dizer que eu vou apostar. Se eu apostar, por exemplo, nesse jogo aqui, Cerro Porteño e Curicó. Eu posso apostar em que o Cerro Porteño vai ganhar, eu posso apostar que vai ser empate o jogo, ou posso apostar que o outro time vai ganhar. Ou eu posso apostar que esse time não vai ganhar, ou seja, eu estou apostando que o jogo vai ser ou vitória do Cerro ou empate. Então eu tenho como fazer esse tipo de aposta, que é onde eu mais trabalho. Contra um time vencer, ou seja, se eu apostar contra esse time, eu vou dizer que o jogo vai ser ou vitória do Cerro ou empate. Ok? Entendido até aí. Como é que eu faço essa separação? Não entro em site de estatística, eu vou pelas estatísticas que a própria casa, a casa de aposta vai dar. Aqui é o jogo da Libertadores, é um jogo um pouco diferente, não é um jogo de campeonato, mas só para exemplificar para vocês como é que eu faço. Então, eu pego todos os jogos em que existe um favoritismo para o time que vai jogar em casa, numa faixa entre 1,40 a 1,65, 1,70 até 1,90, certo? Por exemplo, vou separar aqui aleatoriamente vários jogos para depois explicar. Por exemplo, Cerro Porteño, favorito em casa. Perdão, cliquei no errado aqui. Favorito em casa, ok. Sport Cristal, 1,75, 1,73, favorito jogando em casa. Juventus vai jogar em casa, bom, favorito. Leicester, 1,30, já uma odd muito baixa, mas é como se fosse um super favorito. Vou separar só para exemplificar. Copa da França, aqui, lembrando que aqui é jogo de Copa, jogo de Copa. O Lyon, super favorito para ganhar esse jogo. Separar também. Não costumo separar jogo de super favorito, porque vai estar muito esmagado a odd, mas para exemplificar e dependendo como vai estar o jogo, porque esse método é extremamente necessário que você realmente assista o jogo, acompanhe, no mínimo acompanhe o radar, o gráfico de como está o jogo. No mínimo. O melhor é assistir o jogo, ver como é que tá. Caso não consiga assistir, acompanhar pelo menos o gráfico desse próprio site. Recopa Sul-Americana, Flamengo hoje perdeu o último jogo, tem que ganhar de toda forma, super favorito. Separei. Para não ficar um vídeo muito longo, separei esses jogos. Aqui tem alguns jogos que já estava separado, mas só para exemplificar aqui. Vou voltar para cá, que é uma coisa mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Certo. Qual o próximo passo? Esperar a hora do jogo. Por exemplo, começar o jogo do Cerro Porteño. Aqui nesse site é muito bom que ele já mostra onde vai passar o jogo. Por exemplo, consegui assistir, estou assistindo o jogo. Eu vou confirmar se o que mostrou antes do jogo, que o Cerro Porteño é totalmente favorito para ganhar essa partida, está acontecendo dentro de campo. Certo? Se está acontecendo dentro de campo o que estava mostrando antes. Por exemplo, Cerro Porteño está atacando, está recuperando bola, está dando volume de jogo, criando situações de gol, e o outro time não está conseguindo jogar.
Se acontecer esse cenário, se acontecer esse cenário, o que é que eu faço? Vou tentar mostrar aqui o jogo Cerro, Cerro Porteño. Deixa eu ver se eu acho esse jogo aqui para vocês. É esse jogo aqui. Trabalho aqui. Trabalho aqui. Está 1,46. Como vocês podem ver, 1,44. Um pouco maior aqui. Então o que é que eu faço nesse jogo? Se tiver o comportamento que eu espero, que é o Cerro Porteño em cima, o volume de jogo muito grande, eu faço a entrada. Aí, antes de mostrar como é que eu faço a entrada, se eu não estiver assistindo o jogo, como é que eu consigo filtrar aqui? Deixa eu achar aqui um jogo que tem um volume. Onde é que eu vejo o volume? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, teve algum jogo que teve um volume maior. Na... Esse esporte, normalmente aqui. Aqui é um jogo. Aqui foi um jogo que aconteceu ontem. Jogo que aconteceu ontem. O gol saiu nos 40 minutos do primeiro tempo. Mas vejam bem, esse gráfico ele mostra o volume do jogo. Vocês estão vendo aqui um azul claro, um azul mais escuro, um verde claro, um verde escuro, um verde mais claro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo está tendo um volume muito grande. Quando passou dessa barra aqui azul escura para cima, está extremamente com volume o jogo, criando situações de gol. Aqui eu não estou entrando no mérito de chute a gol, volume ofensivo da equipe. Então, se vocês podem ver, durante todo o jogo, o Sporting criou situações, criou volume. Isso, para mim, é essencial para fazer a entrada. Eu não estou querendo dizer que, de repente, o Estoril, nesses pequenos ataques que tiveram, foi uma chance mais clara de gol. E, de repente, podia ter feito o gol. Mas isso é muito, muito difícil de acontecer. Outro ponto importante é que se você estiver olhando só o gráfico, esse gráfico tem um delay de mais ou menos 1 minuto ou mais para as barrinhas começarem a aparecer. Então pode ser que você está nesse volume aqui, está dentro do jogo e você não está vendo o jogo e do nada tem um ataque do outro time e você pode tomar o gol. Isso é possível de acontecer. Por isso que é bom assistir o jogo. Porque aí você vê se o outro time tiver, se esse volume de jogo for só posse de bola e não está criando situações, é um jogo que não vale a pena você entrar. O jogo de ontem que eu falei, o jogo dos Estados Unidos, deixa eu ver se eu encontro aqui em MLS, foi esse jogo aqui, foi de meia-noite. Eu entrei nessa partida quando esse time, Portland, estava atacando. Aqui. Ele fez o gol. Mas o que acontece? Depois do gol, o outro time começou a jogar. E por mais que você veja aqui umas barrinhas, mas eu estava assistindo esse jogo, estava tendo muito perigo de gol. Muito perigo de gol. Aí eu saí da operação que eu estava, com o time ganhando, e preferi entrar no segundo gol no primeiro tempo. Acabou que não saímos. E o segundo tempo começou um pouco devagar, acabou com a pressão do outro time, mas não saiu mais gol no jogo. Então, em resumo, não estou vendo o jogo, eu vou pelo gráfico de volume. Se corresponder o que eu falei,
de eu separei o time que é favorito e o favoritismo desse time, ele está sendo correspondido, que não pode estar um pouco do ataque desse, um pouco do ataque do outro, então, o gráfico assim, tem que estar com volume. Se você entrou aqui e começou a perceber que o outro time começou a jogar, você sai da operação, certo? Inclusive nesse jogo eu peguei esse time, o time levou um gol, o Vila, veja, 9 minutos de jogo, é o que eu estou dizendo. Começou com volume, e se não for o suficiente para entrar, porque ainda está um pouco abaixo da barra, está na barra mais escura. E levou um gol no ataque perigoso que teve do Getafe. Depois o Vila começou a jogar. Começou a jogar. Aí sofreu um pouquinho, começou a jogar. O que foi que eu fiz? Eu entrei nesse jogo no final do primeiro tempo. O que foi que aconteceu? Teve o gol do empate. E assim que começou o segundo tempo, teve o gol da virada. Eu peguei esse jogo. Então, em resumo, é isso. Gráfico, caso você não esteja assistindo o jogo. E se você estiver assistindo o jogo, melhor ainda, porque você vai ver o gráfico e vai ver o jogo ao vivo. Para ter mais certeza ainda que o time adversário não está jogando. Ok, separei o jogo, verifiquei lá no live, ao vivo, que o gráfico está correspondendo o que estava antes do jogo. Estou assistindo o jogo, realmente o time está com volume, está recuperando bola, está atacando, está criando situações de gol. Eu vou na partida e entro contra o time que está jogando menos. Por que eu não entro logo a favor do time que está jogando mais? É uma segurança até maior você entrar contra o time que está jogando menos, certo? Entra contra o time que está jogando menos. Porque você tem a vantagem ainda de, se por acaso você tomar um gol, por exemplo aqui, quando eu entro contra, eu quero entrar com quanto? Por exemplo, eu quero entrar com R$ 100. Minha responsabilidade de R$ 100, para eu ter um retorno de R$ 11. Ah, é muito pouco. Volume, faça volume. Faça volume. Vou mostrar aqui para vocês um, um, uma outra banca que eu estava testando esse método aqui. É pouco, mas aqui. Leap ao time campo, a maioria das minhas entradas. E aqui o volume. Poucos erros. E quando tem esse, ó, sair do mercado, eu vi que eu entrei num time que estava. Cadê? Leap ao time campo, para cá exato. Aqui. Vi que o time Santos, Laguna e Pablo. Entrei nesse jogo. Vou pegar um exemplo desse jogo. Vejam qual a situação. Esse jogo, Santos Laguna, foi no dia 26. O vídeo já está ficando um pouco longo, mas só para exemplificar, para ficar uma situação mais real. Santos Laguna, no México. Esse jogo. Foi separado o jogo, favoritismo do Santos Laguna, fui pro live, volume de jogo top para entrar. Entrei na partida. Cadê? Entrei na partida com a responsabilidade de 250, saí com prejuízo de 61 centavos. Por quê? Por quê? O time começou a jogar. Pouco, mas já foi uma coisa que estava incomodando. Não estava assistindo esse jogo. Eu não estava assistindo esse jogo. Como eu não estava assistindo, eu preferi sair. Um pequeno prejuízo. Mas o que aconteceu? Assim que eu saí, o Santos Laguna fez um gol e o Santos Laguna fez o segundo gol. Ou seja, começou o segundo tempo, o Santos Laguna fez o terceiro gol. Ou seja, eu teria ganho se eu insistisse em ficar.
Porém, o método é: o outro time começou a jogar um pouco, você sai, porque você pode tomar um gol aqui e o prejuízo vai ser maior do que isso, certo? Só para concluir como funciona esse jogo que eu falei, esse jogo aqui do Campeonato Argentino, Central Córdoba e Argentino Júnior. Mesma situação. Eu entrei no jogo, o Central Córdoba. O Argentino Júnior, nesse caso aqui, eu saí um pouco do método porque o Argentino Júnior estava jogando bem, só que estava fora de casa. Deu importância, eu fugi do método. Estava fora de casa, mas estava jogando bem. Eu entrei ao Córdoba. O que foi que aconteceu? Pancada. Pancada. Dia 27. Dia 27. Tava com um volume bom, o Argentino Júnior. Veja esse jogo. Porque o time jogando em casa, o time jogando em casa é totalmente diferente quando joga fora de casa, muitas vezes. Então o que acontece? Tava com um volume de jogo muito bom o Argentino Júnior, primeiro tempo. No primeiro tempo não foi nem lá essas coisas, mas eu tava vendo o jogo. Só que depois eu fui vendo que tava ficando fraco, ficando fraco. Eu demorei para sair. Eu tava querendo sair já desse jogo, para sair do jogo. E o que foi que eu fiz? O pouquinho que eu segurei, eu tomei o gol. Tomei o gol. Nos 36 minutos, esse jogo era para ter sido. Ainda teve um pênalti que foi anulado. Mas nos 30 minutos eu já estava querendo sair desse jogo e fiquei mais um pouquinho para ver se voltava a jogar o Argentino Júnior. E o que é que aconteceu? Eu tomei o gol. Tomar o gol totalmente normal, mas é controlado. Aqui foi, perdi o time. Tomei um gol, fiquei exposto, tomei o gol. Tive R$ 14 de prejuízo. Eu nunca vou perder o valor que eu investi todo. Perdi 37% do valor, certo? Então isso pode acontecer. Mas a maioria, se eu estiver controlando o jogo, entrei, vi que está saindo um pouquinho do que eu estava prevendo, eu saio, vazo logo. Vou pro próximo jogo, entendeu? É isso. Essa é a nova metodologia que eu vou trabalhar nesse mês de março. Tô pensando aqui se faço para vocês essa série também, com essa nova metodologia. Não vou fazer vídeo todos os dias, mas de repente por semana, um por semana, talvez eu faça um para mostrar como foi a semana. Acho que vai ficar bacana para mostrar como foi. Então, é isso. Mostrei aqui as formas, os critérios de entrar, o critério de sair, certo? Aqui, esse jogo se o Portenho tiver tanto dentro do padrão, eu entro, que faço depender da mistake. Agora, esse tipo de metodologia, você tem que ter uma banca mais ou menos de essa aqui, dessa outra aqui. Eu comecei com uma banca de R$ 150. R$ 150, hoje eu estou com 60% de lucro. 60% de lucro. Comecei com R$ 150. Então, no mínimo começar com R$ 150, agora é mais agressivo. Você entra com a banca praticamente toda, entendeu? Mas, claro, você não vai deixar o jogo rolar até o final. Percebeu? Pode ver. As derrotas que tem são valores pequenos, porque eu saio quando sai do padrão. Eu saio, porque é mais controlado. O que teve mais risco foi esse aqui. E aqui não foi o jogo dos Estados Unidos que eu entrei, perdi o. Vi que não estava bem. Aqui eu entrei até que o favorito.
estava ganhando, eu entrei ele ganhando. Mas o outro time estava jogando melhor, eu saí, depois eu tentei pegar o gol ainda no primeiro tempo, não saiu e tudo certo. Mas é isso, é isso. Então, R$ 150 você faz entradas com responsabilidade de R$ 50, vai ter sempre um lucro em torno de 3, 2, 10, dependendo do jogo. E assim você vai volumando, vai volumando, vai volumando e vai ser sucesso, tá bom? Então espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que eu consegui explicar um pouco como eu vou trabalhar nesse mês de março, certo? Caso tenha ficou alguma dúvida, vocês colocam aí no comentário que eu tento explicar melhor, tá bom? Lembrando, essa metodologia não é minha, foi um vídeo do Theo Borges que eu assisti e gostei e vi que tem um pouco mais de segurança, mas aí você vai precisar de controle emocional, fechar na hora que tiver que fechar, sair na hora que tiver que sair e aceitar quando tiver perdendo, por exemplo, aquele jogo do México, por exemplo. O jogo não estava como eu esperava, porém eu acreditava que o Santos Laguna ia ganhar. Na hora que eu saí, ele fez o gol. Tudo normal. Então, mostra que você tem que estar ali fazendo o que é certo, tá bom? Valeu, pessoal. Desculpa pelo vídeo um pouco mais longo. Então, pensar nessa ideia de fazer um vídeo por semana nesse mês de março, mostrando essa nova metodologia. Lembrando que eu vou trabalhar nessa banca aqui, nessa mesma banca. Talvez eu até deixe esse valor, nem saque agora. Então, terminamos aqui com 1.600. Então, a gente vai dar início nesse mês de março justamente com esse valor, tá bom? Abraço, fica com Deus. Até a próxima.